Mais um vídeo com relatos da Luna. Eu espero que vocês gostem. Não se esqueçam de deixar o vosso feedback nos comentários e deixarem um like. Subscrevam ao canal, tem vídeos todas as semanas. E sem mais demoras, vamos então aos relatos. Durante a minha adolescência, fiz amizade com uma rapariga que possuía um dom semelhante ao meu. Não que eu considerasse o que tinha um dom, mas enfim. Ela tinha o hábito de ir aos cemitérios com pessoas para se comunicar com os entes queridos falecidos que ali descansavam. Eu acompanhava-a, mantendo sempre a minha distância enquanto a observava, enrolando o meu enorme cigarro e concentrando-me na minha própria vida. As minhas passas coincidiam com os soluços e lágrimas das pessoas enquanto conversavam com ela. Não tinha interesse em descobrir o conteúdo das conversas, pois sinceramente preferia não saber. Certa vez fui com ela e um rapaz que desejava comunicar-se com a sua mãe falecida. Fiquei à entrada do cemitério, seguindo a minha rotina habitual, até sentir algo invulgar. Os meus sentidos aguçaram-se enquanto observava ao meu redor. Segurava o cigarro na mão, mas nada vi. Afinal, estar num cemitério significava a presença de muitos espíritos, então não dei muita importância. De repente ouvi passos e um sussurro. Lancei o cigarro ao chão com raiva, esmagando-o, e decidi entrar mais profundamente no cemitério para investigar a sensação intrigante. O meu olhar fixou-se numa cena ao nível inferior, onde a minha amiga realizava o seu trabalho. Vi uma figura com capa preta a mover-se entre os túmulos, muito lentamente, seguida por um ser esquelético que se movia freneticamente. Pressenti que ambos carregavam energias negativas, e quando o de capa preta parou e me encarou, senti uma sensação de déjà vu. Lá vamos nós novamente, pensei, dando meia volta e regressando à entrada do cemitério, onde acendi outro cigarro. Após a minha amiga terminar o seu trabalho, voltamos em direção à escola, passando por uma igreja próxima. Durante o trajeto, percebi que a energia estranha me seguia e a minha amiga notou a mudança em mim. Quando paramos perto da igreja, observei as duas figuras obscuras a vaguear de um lado para o outro, claramente a tentarem perturbar-me. Uma sede avassaladora atingiu-me e corri até uma pequena fonte no topo das escadas para saciar essa tal sede insaciável. E então tudo se apagou. Vi-me num lugar sombrio e vazio, uma extensão infinita de solidão, impotência e escuridão. Era uma sensação esmagadora. Quando finalmente recuperei a consciência, os meus amigos receberam-me com expressões de medo, certificando-se de que eu estava bem. O que é que aconteceu? Perguntei ainda tonta. Não te lembras? Responderam eles. O rapaz que estava connosco tinha notado algo de errado comigo e mostrou-me um crucifixo. E a minha reação não foi nada agradável. Comecei a rosnar e até lhe dei uma bufetada, fazendo-o levantar do chão. A minha amiga começou a rezar e a lutar contra algo que estava a acontecer-me, até que, depois de cerca de 40 minutos, finalmente recuperei a consciência. 40 minutos, tanto tempo, pensei, tentando assimilar a experiência. Enquanto esperávamos pelo autocarro, voltei para casa. A partir desse momento, via a figura de capa preta por todo o lado, sempre a seguir-me e a observar-me, acompanhada do seu irritante ajudante, que gostava de fazer ruídos estranhos. Um ser obscuro e opressivo. O seu rosto permanecia escondido sobre a capa, exceto pelo nariz. Essa presença atormentou-me por um longo período, drenando a minha energia ao ponto de não conseguir sair da cama para ir à escola. Acordar com nódoas negras pelo corpo e passar dias a dormir tornou-se a norma. Sempre que eu abria os olhos, ele estava lá, a observar-me silenciosamente, sempre com o rosto oculto. Finalmente não aguentei mais e liguei para o meu pai em busca de ajuda, desesperada para entender o que aquilo era e o que ele queria. Após algumas pesquisas, ele ligou-me de volta e disse-me:
Isso é um padre maldito. Ele quer a tua alma. O nome dele é... Quando ouvi o nome, finalmente vi o rosto e pude defender-me. A sua pele era pálida, quase cadavérica, e em vez de olhos tinha 2 cavidades negras, como portais para um lugar sinistro, um lugar amaldiçoado, desprovido de vida, cheio de punição e mal. Desde esse dia, felizmente, nunca mais o vi. Quando era criança, tinha alguns sonhos recorrentes que para mim não eram propriamente sonhos, pois deviam ser algo mais do que isso. Um deles acontecia num sítio sem vida. Havia montanhas ao longe, mas tudo era árdido, como se o mundo fosse erradicado e só sobrasse aquela cor alaranjada desértica, como se fosse restos de algo que foi destruído pelo fogo. Eu entrava nesse plano, olhava à volta e nada via. Andava um pouco e encontrava aquele edifício, achava eu. Era um edifício composto por vários níveis, sem fim, como se fossem andares que ultrapassavam o céu. E em cada andar havia criaturas diferentes que tentavam escapar para fora do seu sítio designado, todos amontoados uns nos outros, como que entalados em cada nível. Eu via os seus braços estendidos acompanhados por gemidos lamentosos, outros por berros de dor, outros por rugidos de raiva sem fim e por aí vai. Todos em conjunto pareciam uma sinfonia de terror, dor e arrependimento que ecoava naquele sítio vazio. Eu ficava do lado de fora a observá-los até que acordava. Hoje em dia penso que talvez esses eram os níveis do inferno, como se cada pecado te levasse para um sítio diferente. Ou então seriam os níveis das tais várias camadas que existem ao lado da nossa onde existimos. Eu só sei que por vezes, quando penso nisso, parece que ainda os consigo ouvir. Também tinha outro sonho recorrente, o qual me transportava para uma floresta densa, solitária e silenciosa. Era como se eu fosse o único ser vivo ali naquele lugar. De cada vez, caminhava até ao mesmo sítio, como se alguma força superior me quisesse guiar até lá. O som dos galhos a partir sob os meus pés, o eco dos meus passos e a minha respiração destacavam-se no meio daquele silêncio ensurdecedor. Ao chegar ao destino, um muro imenso erguia-se à minha frente. A cada vez ficava assustada com um estrondo barulhento à medida que ele se erguia, e logo de seguida começavam a surgir letras nesse muro, escritas a sangue fresco, e eu começava a lê-las em voz alta durante horas a fio até acordar. Algo que nunca compreenderei é como é que eu sabia tão bem latim. Ainda hoje tenho uma compreensão básica por causa destas leituras prolongadas, mas se me perguntarem o que lia durante todas essas horas, eu não serei capaz de responder. Outro sonho que tinha era aquele que mais me perturbava, o que mais mexia comigo. Eu acordava num casarão enorme, cuja estrutura revelava que estava num ano anterior, no passado, como se tivesse sido transportada no tempo. Saltava da grande cama do meu quarto, amplo e escuro, acendia uma vela para obter luz e aproximava-me do espelho posicionado no canto junto à janela, pela qual entrava a luz da lua, através das cortinas. Sempre que sonhava, eu não era eu, mas sim uma outra menina. Ainda me lembro dos seus cachos, da sua pele pálida e do seu longo vestido de noite branco. Pelas características da casa, percebia que ela deveria ser filha de alguém poderoso e rico. Contudo, o momento mais terrível estava prestes a acontecer. Ouvi uma pancada forte do lado de fora e senti o medo que me gelava a alma. Foge! Era o único pensamento que dominava. Abri a porta que dava para o corredor e lá estava ele, o pai dela, com um ar louco e desvairado no rosto. Era possível sentir, naquele olhar destituído de qualquer sentimento, que preenchia todo o corredor em direção a ela, que algo terrível estava prestes a acontecer. Começou a correr em pânico enquanto ele a perseguia, ouvindo os seus passos pesados atrás. Enquanto ela corria, a rapariga dizia: "Salva-me, por favor, salva-me!"
como se num pensamento dela fosse dirigida a mim, como se ela soubesse que de alguma forma eu estava dentro dela. Conseguia sentir os seus pequenos pés a tocar o chão daquela fria mansão. Conseguia sentir o seu coração quase a saltar-lhe do peito. Eu tentava tirá-la dali de todas as formas possíveis, movendo-me rapidamente em direção à luz da lua que entrava pelas janelas, mas nunca conseguia encontrar a porta que a levaria para fora deste lugar aterrador. E finalmente acordava com um sentimento de pena e impotência. Seria aquela uma alma que precisava de ser resgatada e que através do meu sonho estava a tentar pedir-me ajuda? Ou seria uma vida passada que ainda me atormentava? Nunca soube a resposta, mas ainda sinto aquela dor, mesmo sem nunca voltar a ver aquela figura.